Vencendo desafios em tempos de crise, eu gostaria de passar a palavra para a Eliane Tusa e para a Jaqueline Moisés, para que elas possam falar um pouco de si e das suas funções. Eliane, como nasceu esse projeto, a força de um propósito? Fala pra gente o que é a força de um propósito. É a coragem de se expor e assumir riscos. É exatamente Amém. isso. Porque foi um chamado de Deus, em oração. Eu senti um desejo, através da administração do Espírito Santo sobre a minha vida, para que pudéssemos fazer um programa e nos expor, porque muitas das vezes nós somos assim, nos sentimos tímidas, né? Com dificuldade de falar, de estar de frente de uma câmera, né? Mas é necessário porque nós temos pessoas que precisam, entender, ouvir o que nós temos a falar, aquilo que o depósito que Deus colocou em nós. Ser alcançadas, né? Serem alcançadas através desse programa, vidas hoje que estão passando por momentos de dificuldades, em depressão, com as suas emoções abaladas, né? Por causa desse enclausuramento, né? Da questão da pandemia. Né? Então já o tema já é muito oportuno, né? Vencendo os desafios, né? Nesse momento de tempos de crise. Que é exatamente o que a gente está vivendo agora. E como que nasceu esse propósito no seu coração? Como foi isso? Conta pra gente. Na verdade, já há algum tempo eu já vinha gravando alguns vídeos isoladamente, movimentos chamados para um propósito. Um propósito o quê? Um propósito que Deus colocou no meu coração, de abençoar mulheres, pessoas, né? Que muitas das vezes estão com as suas emoções abaladas. E eu fui curada, né? Eu fui curada, o Espírito Santo me curou, e foi através da oração, da leitura da palavra, né? Então nasceu da sua experiência. Nasceu das minhas próprias experiências, inclusive tem um livro, né? A Cura da Alma, o Poder do Perdão, que resulta na inteligência emocional. E eu vou ler. Entendeu? Então, vamos ler. É isso aí. Tá bom. E Jaqueline, o que vem a ser uma terapeuta sistêmica? Fala pra gente qual a diferença entre a psicanalista e a terapeuta sistêmica. Então, a terapia sistêmica, ela vê o indivíduo como nos sistemas que eles estão envolvidos. A psicanálise, ela vai tratar do paciente como ele, isoladamente, como ele, por ele mesmo, na função dele, como ele encara trata com ego, com superego, com consciente, inconsciente. Individual, né? É individual. Na terapia sistêmica eu tenho a oportunidade de olhar a família, olhar o indivíduo dentro dos sistemas no qual ele coopera, né? Ele habita. Então, dentro da igreja, dentro do trabalho dele, dentro da família de origem, que é o pai e a mãe, dentro da família nuclear, que é a família onde ele está hoje inserido. Para a terapia sistêmica é importante saber a origem da naturalidade dele, se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, qual é as heranças que ele tem. Tudo isso compõe esse indivíduo, né? Esse indivíduo que está dentro de um sistema. Dentro sempre de um sistema. Tem a genética, no caso? A genealogia? Toda a genealogia. A gente trabalha em cima de um genograma ou genetograma, que é conhecido assim, onde eu tenho como visualizar de forma clara todo o histórico, da onde se formou aquele indivíduo que está na minha frente, buscando seja qual for a questão que ele me traz. Não olhar só ele, mas todo o contexto dele. As causas no qual levaram ele. Isso, que constituiu ele a ser aquela pessoa que está na minha frente, né? E eu vejo, eu tive a oportunidade de ser introduzida na terapia sistêmica familiar pela bispa Ana Almeida, pela bispa Silvana Almeida, que me deu todo esse embasamento, que me trouxe cura, que me fez ser quem eu sou hoje, como pessoa, como esposa, como terapeuta, como pastora. E esse entendimento, né, me dá a facilidade de interagir com o meu paciente ou com o meu irmão em Cristo,
ou como meu discípulo, com a minha ovelha, seja lá como eu quiser chamar, vendo que ele não é fruto dele mesmo, das próprias decisões, mas de uma escolha, de todo o processo por qual ele passou até chegar até ali. Então fica mais fácil de entender até da forma conforme foi me passado por elas, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, né, onde você vê... Pontuando que Jaqueline Moisés é pastora, né? Facilita muito mais. Eu não sei se eu sou ou se eu estou, né? Porque ser mesmo, eu costumo dizer assim, eu estou terapeuta sistêmica, eu estou psicanalista, eu estou esposa, eu só sou uma coisa que isso ninguém vai poder tirar. Eu sou filha remida no sangue de Cristo, né? Filha, é o mais importante. Comprada pelo sangue. O resto a gente está, né? Pode, verdade. quando o Senhor vai buscar, a gente não vai ser mais. Então, assim, essa é a diferença, dizendo assim, a largo modo, né? Porque das duas nomenclaturas. Aí eu fui fazer psicanálise, depois eu fiz pós em sexualidade humana, que está tudo envolvido. Entrei nesse caminho exatamente por uma demanda minha, né, da minha família, do meu casamento, e hoje Deus me dá o privilégio de ajudar a pessoas da forma que eu fui ajudada. Amém. Nós temos aqui algumas perguntas que foram formuladas pela Eliane Tusa, que vem buscando e pesquisando acerca do tema, né? Com esse objetivo mesmo de penetrar na mente das pessoas, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais essa confusão, essa crise mesmo, emocional, espiritual, conjugal, enfim. Então a Eliane se preparou para poder trazer para vocês, telespectadores, com a ajuda de uma profissional, esse entendimento para a gente conseguir alcançar o que está acontecendo, né? É verdade. Então, eu só queria lembrar aos nossos telespectadores que esse programa vai ser transmitido pelas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, a página no YouTube, que vai estar no link aí embaixo para vocês acompanharem. Nós vamos gravar esse primeiro programa em 3 blocos e vamos anunciar cada vez que tivermos um novo tema, um novo convidado, um novo bloco, para que vocês possam estar bem atualizados e buscando cada vez mais vencer juntas, né? Essa crise que está instalada. Bom, vencendo os desafios em tempos de crise, uma hora ou outra chega a vida de todos nós, né? Os tempos de crise podem acontecer por motivos variados, como problemas de saúde, financeiro, conflitos pessoais, espirituais, emocionais, etc. Não é verdade, Jaqueline? É verdade. E um dos piores problemas é fingir que esses problemas não existem, Jaqueline. É que tudo é como antes, ou seja, anular e tentar viver uma realidade que não está acontecendo. É ruim isso? É uma das piores coisas? Então, eu acho que a pior coisa que um indivíduo pode fazer, seja ele cristão ou não, é se desconectar dele mesmo. Hoje, devido a essa grande facilidade da gente estar, que nós estamos aqui utilizando, que é a mídia social, nós temos muita intervenção externa e pouco tempo para ter contato conosco mesmo. Então isso nos impede de viver verdadeiramente a crise, né? Se a gente for ver pela palavra de Deus, não existe nenhum homem citado na palavra que não tenha passado por uma crise. É verdade. E todas as crises cooperaram, né? E levaram eles a vivenciar algo novo de Deus, em Cristo Jesus. Seja mesmo que antes do advento de Jesus Cristo, no Velho Testamento, né? Quando a gente vê os homens também como exemplo, tendo as suas falhas, tendo as suas crises. E você vai, se a gente pegar a palavra aos olhos do Espírito Santo de Deus e ver que, analisar, né, que aqueles que estavam conectados com eles mesmos, sabendo qual era o propósito, para que eles estavam ali, porque onde a crise não era maior do que o propósito para qual aquela crise estava se instalando.
eles venceram, eles conquistaram, eles alcançaram, né? Eu acho que o maior exemplo de como vivenciar e viver uma crise é Jesus Cristo, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito para qual ele veio. Então, mesmo sabendo para qual ele se destinava, que era a cruz, que era uma morte terrível, vergonhosa, né? De algo que imerecida, algo que ele não fez, ele se manteve porque ele não se desconectou dele mesmo. Ele sempre estava ciente, embora as intercorrências, embora as situações na qual ele era colocado, quando ele é colocado à prova, quando vem o julgamento daquela mulher que eles queriam apedrejar e ele continua ali na pessoa dele, né, como diz a palavra, rascunhando ali, desenhando no chão, calmamente na posição, ele com ele mesmo, conectado com quem ele era, que era o próprio Deus. O propósito da qual ele foi chamado. E numa simplicidade. Porque era uma grande crise, porque é uma crise maior. Porque toda essa crise que a gente está vivendo hoje, a gente vai pensar o seguinte, se as minhas finanças se abaterem, se eu tiver impossibilitado de ir e de vir, essa preocupação se torna maior porque o outro vai pensar o que eu preciso oferecer para o outro. Você desfocou de si próprio. Desconectei. E Jesus, em momento nenhum, se a gente ler a palavra com esse olhar, você vai ver que ele se desconectava dele. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele sabia ele tinha a dimensão de todo o propósito. Então, essa crise aqui que a gente está vivendo hoje, da pandemia, a crise econômica que a gente sabe que está se estabelecendo, qualquer crise, né? Qualquer coisa que nos tire do eixo, ela vai ser muito bem-vinda se eu souber quem eu sou e para onde eu estou indo. Então, negar as emoções difíceis ou tentar não senti-las não vai ajudar. Não é por Em aí. momento. Não é Eu por não aí. posso anular o que está acontecendo, Que foi? simplesmente. Não. Né? Então, qual a melhor escolha? Focar em si próprio. Você já até respondeu. Não perca a conexão com você mesmo. O foco, né? Porque você é um ser trino. Você é corpo, alma e espírito. Se você está focado em você mesmo, você vai cuidar do seu corpo, você vai estar bem de saúde, as suas emoções vão estar no lugar onde elas devem estar, então você vai ter medo quando precisar ter, para que você seja protegido de não fazer algo imprudente, mas você vai ter intrepidez na hora de reagir, na hora de sonhar, na hora de fazer algo novo. E o teu espírito sabe para onde ele vai voltar. Então, todas as demais coisas perdem a proporção, o valor, a dimensão fica menor, porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Porque a gente cria um gigante, né? Não é isso? Então, por exemplo, eu estou entendendo que você está dizendo que eu preciso me centrar e saber quem eu sou em meio a toda essa crise, em meio a todos esses problemas, quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Então, eu tenho que focar nisso, fazer uma introspecção e poder procurar o meu norte, a minha saída. Isso aí. E pontuar também a questão do processo, né? Isso. O processo é muito importante. Muitas das vezes, Deus dá mais valor no momento do processo que você está vivendo quando você chega à Terra Prometida. Com certeza. Não é verdade? Até porque o teu processo vai levar não só você até a Terra Prometida, mas todos que vão vir após você. Exatamente. Deus não fez nada para uma coisa instantânea do momento. Ele fez para hoje. Ele não esteve conosco, né? Ele está em nós, mas ele fez para nós. E aí, como confiar em estratégias, reserva de emergências ou ideias de renda extra, se vivemos na dependência de Deus? Quando a conta está negativa e nós não temos outra alternativa. Eu diria que tem pessoas que ficam, meu Deus, cadê o Senhor? Como que eu vou confiar se todas as circunstâncias estão contrárias? Como me apegar em Deus, nessa palavra que me promete que eu vou ser vitoriosa? Como fazer isso?
Então, vamos lá. Se eu sei que eu sou um ser eterno, que a minha passagem aqui vai ser no máximo 100 anos, né? E que 100 anos para uma eternidade é algo, Nada. né? É verdade. Insignificante. Insignificante, eu já vou passar mais fácil. E quanto à reserva, você fazer, se precaver, eu acredito que aquele que está cumprindo o seu propósito, aquele que está dentro do chamado de Deus, Alinhado. alinhado A seria a palavra palavra. Aquele que está alinhado com aquilo para qual ele foi criado, para qual ele recebeu o fôlego de vida, ele não vai ter intercorrência, não vai ter situação pela qual ele não saiba passar. Quando Paulo diz, sei viver com pouco, sei viver com muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então, quando eu tenho entendimento de que tudo que me vem à mão não é meu, é do Senhor, é uma administração, então se está vindo pouco, eu tenho que administrar meu pouco. Se está vindo muito, eu tenho que administrar meu muito. Mas eu não posso me prender em ter pouco ou ter muito. Isso não faz de mim quem eu sou. Isso só me facilita para estar aonde eu estou, nessa existência aqui. É verdade. Mas não vai mudar em nada, né, Tusa? Não vai mudar Não em vai nada. mudar em nada. Não vai mudar nada a minha eternidade. O que vai mudar para a minha eternidade é saber quem eu sou, Sua essência. um ser eterno, né? Um ser que foi comprado por um preço que Exatamente. o meu cartão de crédito não paga, o meu conhecimento não compra, a minha sabedoria não me leva para lá. Se eu tiver esse entendimento, se eu estiver ligada, como eu falei, ligada em mim, na minha essência, quem eu sou, né? E que eu deixei de ser criatura. Porque hoje, com o advento dessa enxurrada de conhecimento, de palavras dentro da internet, de um evangelho instantâneo, né? Self-service. Imediatismo. As Fast pessoas, food. isso aí, as pessoas deixaram de ir ao princípio que são elas mesmas para poder se conectar e entender isso. Eu posso ter recurso, eu posso ter finança, eu posso ter estratégia, mas o final das coisas, o querer e o realizar não é dele? Dependência de Deus. Total. Que é muito importante. E né? onde está o meu Fundamental. DNA em Cristo? Tenho que achar. Eu acho assim que é muito importante esse tempo de crise que nós estamos vivendo para a gente poder ser reconstruída no nosso íntimo, no nosso interior, como pessoa, como ser humano, né? Porque o homem tem muito do ego, né? Eu faço, eu aconteço. Principalmente, às vezes, a pessoa tem até uma conta bancária, né, abastecida, ou tem uma faculdade, ou tem estudos, A né? reserva de emergência que você Exatamente. Até tem. Mas agora, diante de uma crise dessa, de uma pandemia, todo mundo enclausulado, o que você fez com o seu dinheiro? Nada. Você podia fazer o quê? Você não pode viajar, você não pode comprar, você não pode festejar. Ficamos enclausurados dentro de casa, presos. Agora, quando é que você poderia imaginar que nós passaríamos praticamente com um ano perdido, né? Sem as crianças sem ir à escola, né? Eu acho importante grifar essa fala sua, Tusa, de um ano perdido. Por exemplo, eu acho que houve contrapontos. Para mim, Jaqueline, como pessoa, não foi um tempo perdido. Não foi. Ganhou. Eu ganhei. Eu conheço pessoas que também não perderam este ano. Por quê? Não cumpriram a sua agenda social, como a Joyce falou, não puderam viajar, não puderam ir, não puderam vir, não puderam gastar, mas nós tivemos uma coisa que foi reconectar A reconstrução interior, hein? E com a a família. Isso. Com a família. Porque, assim, Resgatar. nós não sabíamos mais, eu sou avó, né? Não tenho mais filho em época escolar, mas tenho 2 netos que estão comigo. Eu tenho 5 netos, mais lindos Eu do tenho universo. 3 netos lindos, maravilhosos. Ó, Então, a gente pôde se reconectar, a gente desacelerou, pôde ensinar a tarefa de casa, pôde dar valor, porque até então o professor era aquela pessoa que você pagava e ele tinha obrigação de educar o seu filho.
Então, a gente teve a oportunidade de ver que os pontos onde nós erramos na educação. Exatamente. Nós podemos ver que nós estávamos terceirizando a espiritualidade dos nossos pequenos. Passando a responsabilidade A do outro escola quando é nosso. bíblica, a escola bíblica ensina, a tia da escolinha vai ensinar. É isso aí. Né? Quantas das vezes nós achávamos, hoje, com o advento da pandemia, mesmo a igreja, os cultos tendo voltado, muitas não puderam abrir para as crianças porque são... Cerceado também, né? Porque são fáceis de transmissão dessa história que estamos contando. É a história que nós sabemos, né? Não nos cabe aqui aprofundar nisso, mas que eles estão indo para a igreja e estão tendo que ficar conosco. Então não tem mais ninguém para dar liçãozinha para o seu filho, para o seu neto. Então esse tempo não foi perdido, esse tempo foi uma reconexão com a família, uma reconexão com nossos papéis. Muito importante isso. Quando tivemos tempo de cozinhar juntos, tivemos tempo de lavar o quintal, de plantar uma horta. Basta ver que as coisas que estão sendo pesquisadas na internet hoje são lanches da tarde, as coisas mais pesquisadas. Lanche da tarde, como fazer um lanche da tarde bom, gostoso e rápido. Isso. Como plantar. Então nós não perdemos. Nós nos reinventamos. Isso aí. Que foi fantástico, né? E tivemos a oportunidade também de observar certas coisas que estavam passando despercebido. E nos filhos, no cônjuge, né? Porque essa época, essa era acelerada, né? A própria internet nos dá condições de fazer muito mais coisas, então a gente fica agregado ali, atrelado ao telefone. Eu tenho pessoas que chegam dentro de casa, filho, onde você está? Mãe, estou no quarto. Por dentro de casa, se falando pelo celular. Pelo celular. Então a gente teve a oportunidade de chegar, abrir a porta do quarto, meu filho está aqui, sentar, jantar junto. Relacionamento, a mesa aposta, a importância do resgate da mesa. É resgate. Né? A mesa é muito importante, o resgate da mesa. Talvez você não dê tanta importância para isso, mas você não sabe quanto isso vai influenciar nas emoções do seu filho. E Jesus era uma pessoa de relacionamento. Ele colocava a mesa, ele ceava junto, ele repartia o pão, reproduzia lá o peixe. Ele era um ser de relacionamento. A mesa para Jesus Cristo, no meu entendimento, era muito importante. Ou seja, essa pandemia também ela é muito importante na questão do resgate, do relacionamento, né? Exatamente. Então, assim, é um processo que nós estamos passando, ainda não saímos dele, estamos dentro dele. Eu também, como você falou, eu não perdi nada. Pelo contrário, eu só ganhei, né? Quem sabe estamos reaprendendo eu muita nunca coisa, cresci né? tanto espiritualmente, ou foi feita uma reconstrução no meu interior, no meu íntimo, e a gente valorizar coisas que muitas das vezes pareciam pequenas, mas que são fundamentais, são muito importantes para o resgate de uma família saudável, uma família sólida, né? Eu acho que foi uma oportunidade que Deus está nos dando de ressignificar algumas coisas e de pontuar papéis que nós tínhamos colocados como secundários, terciários. Você hoje sabe a importância de uma cozinheira, hoje você sabe a importância de um enfermeiro. Eu me lembro que na minha infância, quando você falava com um médico, ele é doutor, ele é um médico, ele é um cardiologista, ele é um oftalmologista, você olhava como alguém que tinha pago um alto preço de estudo, da sua vida, de abrir mão de estar fazendo aquilo que teria direito, para estar se instruindo para aquilo. Hoje, com o advento do Dr. Google, as pessoas acham que você Estão formadas. Você entra ali, você vai ter a solução, então ele não faz mais do que obrigação de te servir. Não é assim, as coisas foram, eu acho que foram banalizadas. Foram colocadas no seu devido lugar, foram desaceleradas. O resgate, né? Foi o resgate, uma identidade que é fundamental para cada um de nós, né? Que é valorizar o outro, o ser, né? Eu acho que, como a palavra nos diz, né? Entender que o outro é superior a você. Isso. E que o maior é o que serve. Exatamente.
né? Então, nós estávamos num caminho que de repente poderia não dar tempo de muitas pessoas serem resgatadas. Porque se dizer cristão, evangélico, virou modismo. Então, ir ao princípio das coisas, se posicionar como Cristo se posicionou, ter tempo para pensar, se Cristo estivesse neste lugar, vivendo esta crise, o que ele faria? Como ele agiria. Não se estava tendo tempo disso, né? Estávamos sendo tarefeiras, fazendo tarefas em cima de tarefas, uma igreja de Martas. Eu sempre falo, eu tenho no meu livro que eu falo sobre a questão da sinapse. Muitas das pessoas não se dão conta de quanto estão errados, porque a sinapse já está ativada. É verdade. E elas estão como no piloto automático, né? Então elas se habituaram a proceder daquela forma, agir daquela forma, falar daquela forma. Mecanicamente. Tipo stand-by, né? Então, isso aí, eu acho que esse tempo é um tempo de reflexão, né? Com certeza. É um tempo de reflexão. É um tempo de você reajustar a rota, né? Sabemos que viemos do sopro de vida do Senhor e que devemos voltar para Ele. E que esse processo, esse propósito, esse meio do caminho não precisa ser vivido como o outro viveu, como a mídia, como o sistema nos estabeleceu. O que é bom para a minha vida não necessariamente é bom para a coletividade. Eu preciso entender que eu, dentro da coletividade, eu sou um ser único, que se eu estiver conectada comigo mesma, consciente daquilo que eu estou fazendo, não fazendo porque o sistema me imputou a fazer, seja o meu sistema da minha família de origem, seja o sistema da minha igreja. Quantos hoje não sabem se posicionar perante a crise, seja ela essa nacional, mundial, seja uma pequena crise familiar, porque não está conectado, reage em vez de agir. É verdade. Né? Reage, fica esperando acontecer alguma coisa para dar uma resposta, onde você já pode estar num processo de prevenção, de navegando, indo de encontro à sua eternidade de forma tranquila, prazerosa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Pega essa, fica a dica aí. Joyce. Nós estávamos falando que fugir do problema não é a solução, fingir que ele não existe não é a solução. Agora vamos falar assim de extremismo, né? Passa horas também pensando no problema, porque tem gente que fica ali pensando como é que eu vou fazer, como vai ser minha saída, ou tentar se distrair, né? Para esquecer o problema. Vamos lá, é a história do tentar. Né? Se eu digo para você assim, eu estou tentando emagrecer, eu já estou fazendo o processo, porque eu não estou tentando. Então eu não preciso ter uma iniciativa, eu não preciso mudar meus hábitos, eu não preciso pesquisar, estar dentro de mim, conectada comigo mesma, para entender qual é o gatilho emocional, o que eu sinto quando eu ingiro esse alimento que me faz engordar, que me faz ficar mal. Eu simplesmente fico dizendo para mim, para quem está ao meu redor, eu estou tentando. Então eu já estou fazendo. Né? Então, quando eu mergulho no problema, eu já estou dizendo para mim mesmo assim, eu não quero a solução, eu quero o problema. Eu quero ficar dentro dele. É mais fácil, porque por mais que seja incômodo, a gente precisa entender que todo problema, toda crise, ela nos traz um ganho. A situação, por pior que ela possa me parecer ser, por mais que eu possa relatar para vocês assim, dizendo, é muito ruim que eu estou vivendo, esse casamento é muito ruim, esse corpo é muito ruim, minhas finanças estão muito ruins. Mas se eu não saio dessa situação, é porque eu estou tendo um ganho nela. Né? E que Deus é esse que eu creio que não muda a situação? Se Ele não está mudando a situação, sabendo isso e eu declarando para Ele que isso é muito ruim, é porque Ele precisa me mudar.
E se eu não mudo, porque nós já temos consciência disso, né? Não, Vê lá Lázaro É. dizendo, tira a pedra. Jesus podia fazer, tum,